Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryamurupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Bhavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Takta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada, Paramhamsa Paribraja Kacharya, Ashtotara Sata Sustrimado, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam. Então, na última aula, nós descrevíamos como foi o sentimento das gopis em relação à partida de Krishna de Vrindavana para Mathura. Como as gopis sentiram esta separação muito mais do que os demais Brajabasis. Os outros Brajabasis, nas diferentes raças, Dasya, Sakya, Vatsalya, eles pensaram, tudo bem, nós podemos ficar um dia ou outro sem Krishna. É ruim, mas tudo bem, a gente sabe que ele vai voltar, então a gente aceita a ida dele até Mathura. No entanto, as gopis, elas não podiam ficar um segundo longe de Krishna. O que dirá pensar que Krishna sairia de Vrindavana? Krishna sair de Vrindavana tem um risco muito grande. E o risco é justamente ele se interessar por Mathura e não querer mais voltar. Então as gopis se reuniram e começaram a descrever as glórias de Mathura, das donzelas de Mathura, como elas são qualificadas, enfim, e elas se sentiram ameaçadas, elas se sentiram numa posição de inferioridade, porque as gopis elas são muito humildes. As gopis elas não se sentem as mais importantes, as mais queridas de Krishna. Jamais. Srimati Radhika, ela mesma declara que ela não tem nem um traço de amor por Krishna. Ela não tem nem mesmo um cheiro de amor por Krishna. E vocês podem ver no Venu Gita como as gopis elas se comparam, né, como Srimati Radhika especialmente. No Venu Gita está relacionado a Srimati Radhika especialmente. Mas claro que reflete o sentimento das gopis. Mas
Radha, ela se compara com a corça, com o rio de Yamuna, com as vacas, com os pássaros, com as meninas pulindis, que são as meninas da floresta. E ela vê que todos eles têm muito mais devoção do que ela tem, muito mais amor do que ela tem. Esse é o sintoma do Mahabhagavata, do devoto mais elevado, do devoto de alta classe. Ele projeta a própria devoção no outro e, portanto, ele acha que o outro tem muito mais devoção do que ele e que o outro já está servindo Krishna de uma forma superior. E não só superior, ele pensa que ele não tem qualquer relação com Krishna, que ele não tem um traço de amor por Krishna. Esse é o sintoma de um devoto avançado. Então, quanto mais você avança em Bhakti, mais você pensa que não tem Bhakti. Esse é um sintoma. Mas isso não significa que, quando você não tem Bhakti de fato, e você sabe disso, não significa que você já está num estágio muito elevado. A gente tem que saber separar as coisas. Há sintomas que vão revelar se o devoto está ou não de fato. Só que, enquanto o devoto está praticando, ele não está pensando nisso. Ele não está pensando se ele está evoluindo, no sentido se ele vai alcançar ou não a perfeição. Ele simplesmente está pensando quando eu poderei ver e servir Radha e Krishna. E nesta absorção da prática, desapegada de si e focada no objeto externo, que a gente chama de dharana, que é a fixação no objeto da meditação, ou seja, quando você esquece de si mesmo, quando o observador ele se absorve naquele objeto, e quando isso se aprofunda, dharana se torna dhyana, meditação, que é aquela absorção completa. E depois de dhyana entra o que? Samadhi. Samadhi. Sama significa mesmo de consciência. Ou seja, você se torna completamente unido na mesma consciência, no sentido da consciência de Krishna, como Srila Prabhupada dizia. Ou seja, você já não pensa mais em si mesmo, você só vê Krishna. Todo o seu esforço é para servi-lo. Então, dentro dessa absorção, que dura às vezes anos, a vida inteira, né, o devoto simplesmente esquece de si. Eu já ouvi Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj dizer isso. Ele disse o seguinte: quando eu me dei conta, eu já estava velho, porque eu queria servir, mas meu corpo já não me deixava. E foi aí que eu me dei conta, tantos anos que haviam se passado e eu havia envelhecido. Olha o nível de absorção. Olha o nível de absorção. Entende? Então, o devoto, ele simplesmente se esquece. E quanto mais ele pensa que não tem Bhakti, mais ele se esforça, mais ele se absorve, mais ele mantém o tempo dele ocupado em Bhakti, ao ponto de ficar 24 horas servindo. Até que, quando entra no Samadhi, quando entra nesse estágio de absorção plena, de união, aí ele entra em Bhava. Ele acessa, a alma dele já acessa os passatempos diretamente, a alma se liberta. Naquele momento, ele começa a perceber, obviamente, isso já começa antes, né? Mas nesse momento, especialmente, vem essa confirmação de que ele olha ao redor e vê que todos estão servindo a Krishna menos ele. E aquilo gera uma certa angústia nele. E aí quando ele vê Krishna, vê Radha de novo, ele se enche de entusiasmo, só que ele esquece de si mesmo. Então ele não fica naquela de comparar, eu estou ou não estou evoluindo, eu estou ou não estou melhorando. Não, para ele já não existe mais isso. Isso existe num estágio em que você ainda não tem essa realização.
Então nós, no estágio bem básico, bem principiante, nós devemos sempre, como Srila Bhaktivinoda Thakur dizia, a cada Ekadashi fazer uma autoanálise. Será que eu consegui melhorar a minha prática do último Ekadashi para cá? Será que houveram altos e baixos? Será que eu consegui evoluir ou eu regredi? Então, essa análise nós temos que fazer. Enquanto nós dependermos dessa análise e estivermos constatando que estamos tendo altos e baixos, e muitas vezes regredindo, sem nem altos, só baixos, é porque nós estamos num estágio ainda muito primário e inicial, e jamais devemos achar que o fato de nós constatarmos que não temos Bhakti seja um sintoma de um devoto muito elevado. Tá certo? Bom, então vamos aqui retomar a leitura. Isso foi uma pequena introdução para a gente poder se situar nessa história. Então as Gopis estavam descrevendo como seria a primeira manhã de Krishna em Mathura. Como todos iriam acordar dando bom dia, com um sorriso no rosto, felizes porque agora Krishna estava ali. Só que em Vrindavana estaria completamente desolada. Seria o quê? Uma cidade fantasma. Uma terra abandonada. Então elas continuam dizendo, agora nós estamos pensando, nós estamos impressionados. Existem tantos membros da família mais velhos, como Upananda, que é o irmão de Nanda Maharaja, e os outros irmãos também, e eles parecem tão inteligentes, mas agora nós estamos pensando que eles não são tão inteligentes assim. Por que eles não estão parando Nanda Baba, impedindo que Nanda Baba leve Krishna e Baladeva para Mathura? Por que eles não enviam a Krura de volta, sozinho? Krishna não pode ir para Mathura. Mas eles não dizem absolutamente nada. Estão aceitando essa proposta de Nanda Baba e de Akrura. Então, o que podemos fazer? Nós teremos que abandonar o nosso comportamento recatado que mantemos comumente. E nós, pessoalmente, iremos até Nanda Baba e Mãe Yashoda e diremos a eles, vocês são cruéis, não enviem Krishna junto com esse cruel Akrura. Krishna jamais retornará, vocês sabem. Nós podemos tentar, disseram as Gopis. Vamos então falar com Mãe Yashoda e com as outras Gopis. No meio tempo, amanheceu e Akrura foi executar os seus deveres matinais, as suas práticas matinais, como cantar os seus Gayatris. E ele então trouxe a sua carruagem, levando já Baladeva e Krishna, que, enfim, então agora já pulou a história, né? Obviamente, a decisão foi tomada, Krishna e Baladeva então já foram levados na manhã seguinte, bem cedo, por Akrura. Então Akrura estava já saindo de Vrindavana, levando Krishna e Baladeva. E as Gopis, elas vieram rapidamente em direção à carruagem. Algumas desmaiaram, outras, vendo aquela cena de longe, como Srimati Radhika, ficaram completamente desmaiadas, inconscientes. Aquelas Gopis que permaneceram conscientes foram e, em profunda lamentação, elas pegaram nas rédeas da carruagem. Algumas caíram rolando pelo chão na frente da carruagem e outras choravam incontrolavelmente. Ainda assim, Akrura foi tão cruel que ele
levou Krishna de qualquer jeito para Mathura. Através de mensagens enviadas por olhares, Krishna fez uma promessa para as gopis, que ainda estavam inconscientes. Ele disse: eu voltarei logo. Eu estou indo agora. Eu vou matar Kamsa hoje ou amanhã. E então retornarei para Braja. Ele também disse: dê essa mensagem para todas as gopis que estão inconscientes agora, especialmente para Srimati Radhika. Depois de amanhã eu certamente retornarei. Krishna prometeu. A Krura rapidamente chicoteou os cavalos e acelerou galopando para que não fosse seguido pelas gopis. Muitas gopis desmaiaram. Aquelas que não desmaiaram observavam a poeira da carruagem se levantando pela estrada. Um pouco daquela poeira caiu sobre o corpo delas. Essas gopis nunca retornaram para Nandagal, mas sim permaneceram ali, na floresta, à espera de Krishna. Um pouco mais tarde, alguns anos depois, Uddhava veio para Vrindavana para se encontrar com as gopis e foi uma cena patética ver as gopis ali ainda esperando por Krishna. Eu acho que agora, após a leitura dos Segredos do Bhagavatam, eu vou fazer a leitura do Uddhava Samvada, que é o do Srimad Bhagavatam, do canto 11, justamente quando Uddhava volta para Vrindavana, vai para Vrindavana e quer mandar a mensagem de Krishna para as gopis, para os Brajabasis, e tem muitos ensinamentos, é muito bonito, acho que eu vou ler esse Uddhava Samvada, então, que muita gente já está pedindo, inclusive. Muito bem. Todas as gopis pensavam: devemos morrer. Mas por que não morremos? Por que não? Porque Krishna pode retornar. Ele prometeu: irei retornar. Então, certamente, ele cumprirá a sua promessa. Temos fé em suas palavras. Ele certamente virá. Mas, se ele nos ver, nos encontrar mortas quando ele voltar, ele também morrerá. Então, portanto, nós não devemos morrer, porque nós não queremos causar nenhum tipo de dor a Krishna. Devemos tolerar todos os problemas advindos da separação e todo esse fogo que nos consome e nos consumirá. Mesmo que estivermos queimando neste fogo da separação, ainda assim manteremos as nossas vidas só para Krishna, somente para Krishna, para que ele volte e nos veja. As gopis então esperaram um dia, 2, 3, 4 dias, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, mas Krishna não retornou. Por quê? Às vezes Krishna, ele voltava para ver as gopis na forma de um abelhão. Às vezes ele vinha em sonho e às vezes em forma de manifestação. Quando ele fez isso, elas pensaram: estamos vendo Krishna no nosso sonho. Na verdade, ele não retornou ainda. Então, às vezes, as gopis estavam tão absortas no amor, pensando em Krishna, que elas nunca imaginaram que Krishna, de fato, havia ido para Mathura. Ao contrário, elas consideravam que Krishna está em Vrindavana e foi pastorear as vacas. E à noite, Yashoda fará o prato de Arati para a adoração de Krishna. Estaremos prontas esperando por sua chegada. Yashoda talvez estivesse ali parada por toda a noite, esperando
mas Krishna não retornou. Ela não conseguiu cozinhar nada, bem como os pássaros também não cantaram durante todo aquele dia. Vocês não imaginam, durante todo aquele tempo, vocês não imaginam a condição de Vrindavana. Então agora, em conexão a isso, eu vou contar-lhes uma história, Srila Gurudeva diz. Certa vez eu estava na Itália e eu fui com outras 2 pessoas, devotos, caminhar na praia, na orla. Após a caminhada, retornamos para o nosso carro. Um belíssimo cachorro, já aparentando velho, veio na nossa direção. Seus olhos estavam cheios de poeira e haviam sinais de que ele estava chorando. Então ele veio até nós e começou a nos cheirar, olhando com aquele olhar perdido. Então um outro carro veio e passou, e o cão imediatamente foi até aquele carro e começou a olhar e a cheirar, como se buscasse por alguma coisa. Era um pastor alemão, esse cachorro. Um excelente cão. Eu perguntei para o Brajanatha Prabhu e para o Lila Purushottama Prabhu, os 2 que haviam me acompanhado, será que este cão está esperando pelo seu dono, que talvez esteja caminhando por alguma outra parte? E eles responderam, as pessoas vêm aqui para a orla nas férias e às vezes deixam os seus cachorros para trás, por várias razões, porque não querem mais cuidar deles. Este cão, ele pertencia a uma família muito rica e foi muito bem cuidado durante muitos anos. O seu dono costumava trazê-lo de carro aqui, sempre quando ele vinha para a praia, os 2 se banhavam e ele demonstrava muito afeto pelo cão. Mas passado algum tempo, o cachorro envelheceu. E um dia, o dono trouxe para essa praia e viu uma cadela. Quando ele saiu do carro, em direção àquela cadela, o seu mestre pensou, chegou a hora então de deixar este cão para trás e comprar um cachorro novo. Então, ele rapidamente partiu, deixando o seu cão para trás. E jamais retornou. Após algum tempo, o cachorro voltou para aquela parte onde o carro estava ali estacionado, procurando pelo seu dono. E assim ele continua até hoje, indo de carro em carro, na esperança de que o seu dono voltaria. 1 ano, 2 anos se passaram e o dono nunca mais retornou. Mas o cão jamais deixou de procurar pelo seu dono. Agora já não tinha mais ninguém para limpar o seu rosto, dar banho, e as lágrimas constantemente rolavam de seus olhos. Era muito difícil conseguir alimento. E o cachorro estava magro e doente. Mas ele jamais perdia a esperança de que ele pudesse reencontrar com o seu dono. Ele sempre pensava, hoje ele volta. Eu tenho certeza que hoje ele volta. E assim, o cão passou alguns anos procurando pelo seu dono. Até que chegou o momento em que
ele abandonou o corpo e jamais viu o seu dono novamente. O dono desse cachorro é muito cruel, mas Krishna não é cruel. Ainda assim, o cão se lembrava do seu dono como alguém bom para ele. E ele pensava, ele vai voltar. E ele cheirava todo mundo na esperança de poder reencontrar o seu dono. E não aceitava ninguém mais como sendo o seu dono. Não queria ir com ninguém que não fosse o seu dono original. Imaginem, se um cachorro pode fazer isso, o que então as gopis são capazes de fazer? Isso é apenas um exemplo para mostrar uma mera sombra do que foi o estado de separação das gopis. Um devoto também pode ser assim, sempre se lembrando dos passatempos de Krishna. As gopis se lembravam como Krishna estava dançando conosco, como ele costumava colocar nós de Betel nas nossas bocas, como ele nos amava, como ele muitas vezes cantava e dançava conosco. E às vezes ele tocava a sua flauta na quinta nota. Mas as gopis, elas cantavam ainda mais alto na sétima nota. E ele nos elogiava dizendo sadhu, 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 ou seja, excelente, muito bom. Mas agora quem irá nos elogiar? Assim, as gopis estavam simplesmente se lembrando e chorando. Esses são os passatempos de Krishna, Astakalya Lila. São os passatempos divididos nas 8 partes do dia. Asta significa 8. Kaliya, divisões, e Lila são os passatempos. Os devotos devem ser assim, sempre se lembrando dos 8 momentos do dia em que Krishna executa diferentes passatempos. A sua mente não deve vagar de um lugar a outro. Então Krishna lhe diz para as gopis, vocês devem se lembrar de mim. Mas as gopis, tristemente, elas olham na direção de Krishna e dizem, Krishna, nós queremos esquecer de você, não nos lembrar de você. Mas infelizmente nós não conseguimos. A lamentação, nós não conseguimos, perdão. Embora nós quiséssemos esquecer de você, todas as lembranças daquilo que vivemos vêm uma após a outra, como uma corrente. E se você tentar nos esquecer, não será possível também. Essa é a nossa situação. Nós não conseguimos nos esquecer de você, disseram as gopis. A lamentação das gopis é algo parecido como a deste cão, mas muito mais elevado, muito mais amplificado. O que eu disse para vocês sobre este cão é apenas uma partícula do que é a lamentação das gopis. As gopis estão sempre mantendo as suas vidas porque Krishna lhes disse que ele retornaria. É a única esperança delas. E com essa esperança, elas morreriam. Ou seja, elas poderiam esperar até a morte. E elas assim queimavam no fogo da separação. Mas ainda assim, não queriam morrer. Não se permitiam morrer. Eu, na verdade, só me lembro do meu Gurudeva. Eu me lembro e sinto saudades e por isso me emociono também.
Eu não tenho nenhuma relação com Radha e Krishna, mas o pouco, a relação que eu tive com meu Gurudeva já foi suficiente para pensar que um dia ele possa voltar e ter essa esperança de um dia poder reencontrá-lo. Se não nessa vida, numa outra vida, é tudo que eu desejo. Não desejo Bhakti para Krishna, nem para Radharani, nada disso. Tudo isso está fora da minha realidade. Tudo que eu desejo é poder estar com o meu Gurudeva, que foi para quem eu dediquei minha vida, para quem eu entreguei a minha vida. Por quem hoje eu coloco sentido na minha vida. É o serviço para Gurudeva que me faz levantar todos os dias com entusiasmo, apesar da dor, apesar da saudade. Algo realmente indescritível. E só pela misericórdia dele eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo ter ânimo, vontade e desejo, porque se dependesse de mim, eu ficava na cama para sempre. Bom, então, Gurudeva ele diz, agora mudando de tema. E o que aconteceu com Krishna? Será que ele estava feliz em Mathura? Não, ele não estava feliz lá. De uma forma ou de outra, Lalita tentava pacificar Radharani, dizendo, não chore, Krishna certamente voltará. Então Radha tinha inúmeras gopis para tentar pacificá-la, mas e Krishna? Não havia ninguém que pudesse pacificá-lo. Não havia ninguém que pudesse entender o coração de Krishna em Mathura e em Dwarka. Não havia um amigo que pudesse acalmá-lo e compartilhar do sentimento dele, ouvir o que ele estava sentindo. Ele estava completamente só. E ele queimava e ardia nesse fogo da separação. E não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. Aqui em Vrindavana, Yogamaya, Vrindadevi, Lalita, Vishaka e todas as outras se revezavam para ajudar Srimati Radhika, que sofria. Mas em Mathura não havia absolutamente ninguém para ajudar Krishna. Por isso que ele decidiu enviar alguém para Vrindavana, para a escola. Para quê? Para que essa pessoa se tornasse um pouco qualificada para ser capaz de consolá-lo lá em Vrindavana, lá em Mathura, em Dwarka. Então por isso ele envia Uddhava para a escola das gopis em Vrindavana. Se Uddhava conseguisse entender um pouco que seja, do que as gopis sentiam, entendesse o sentimento dos Brajabasis, ele seria capaz de pacificar um pouco Krishna. Krishna seria capaz de abrir um pouco o coração com Uddhava e se aliviar. Porque Krishna talvez tenha sofrido mais do que todos. Krishna e Baladeva são filhos de Yashoda e de Rohini. Embora eles tivessem ido para Mathura, eles jamais puderam se esquecer disso. Após Kansa ser morto, Nanda Baba estava esperando por Krishna, pensando, por que Krishna e Baladeva não estão vindo? Ele estava esperando já na saída da cidade de Mathura, no carro de boi. E ele pensa, Kamsa já foi morto. Krishna prometeu que voltaria. E por que eles não estão vindo?
Talvez tenha sido porque houve alguma conspiração por parte dos Yadavas e agora eles não estão permitindo que Krishna e Baladeva retornem comigo. Por 2 dias, Nanda Baba, ele ficou ali esperando, sem comer nada, sentindo saudade de Krishna, mas sem poder, sem coragem para voltar e chamar Krishna. Nanda Baba respeitou a decisão de Krishna e sabia que Krishna havia dito que voltaria. Então Nanda Baba ficou esperando por Krishna. Então, após o pôr do sol, Krishna e Baladeva vieram e se sentaram ao lado de Nanda Baba, que estava chorando muito. Krishna e Baladeva perguntaram: pai, por que você está chorando? Por quê? Nanda Baba disse: vocês vieram para Mathura e se esqueceram de mim. Talvez porque vocês encontraram um novo pai e uma mãe lá. E Krishna e Baladeva começaram a chorar também, dizendo: não, pai, não, você é o nosso único pai. Mas todos os Yadavas, como Akrura, Uddhava, Ugrasena, Devaki e Vasudeva, estão nos dizendo: vocês são filhos de Devaki e Vasudeva. E não querem nos deixar voltar para Vrindavana. Agora que matamos Kamsa e libertamos Devaki e Vasudeva e Ugrasena da prisão, eles agora querem que nós fiquemos aqui. Eles temem que se nós voltarmos com você, nós jamais retornaremos para Mathura e eles seriam incapazes de viver em Vrindavana. Então, por isso, não querem nos deixar partir. Nanda Baba então perguntou: vocês acham que são filhos de Vasudeva e Devaki? E Krishna respondeu: não, jamais pensamos assim, nem mesmo em sonho. E Baladeva Prabhu disse: eu nem mesmo posso sonhar também. Você é o nosso pai, Yashoda é a nossa mãe, e Rohini também é a nossa mãe. Meus pais estão em Vrindavana. Eu sei que um dia, eu sei que alguns dizem que nós somos filhos de Devaki e Vasudeva. Mas na verdade, eles nunca me deram uma gota de leite. Nunca demonstraram amor e afeição por mim. E eu estou totalmente separado deles. Mas você e Yashoda me nutriram, cuidaram de mim. Portanto, vocês são os meus pais. E tudo para mim. Eu não posso considerar Vasudeva como meu pai. Portanto, eu e Krishna vamos voltar para Vrindavana. Nanda Baba então disse: agora, o que devemos fazer? Vocês são inteligentes. Eu acho que vocês devem voltar para Vrindavana. Não, eu acho que eu devo voltar para Vrindavana. E Krishna e você devem voltar comigo. Não, ele disse: e Krishna, você deve voltar comigo. Baladeva, você deve ficar aqui. Por quê? Porque os 6 filhos de Devaki foram mortos por Kamsa. E Devaki tem apenas um vivo, que é você, Baladeva. E se ambos deixarem Mathura agora, eles morrerão. Então eu acho melhor que Krishna venha comigo e Baladeva permaneça aqui em Mathura. E Baladeva disse: mas eu não posso viver sozinho, eu morrerei. Eu não posso me separar de Krishna. Eu vou com vocês. Sem vocês, sem Krishna, eu não posso viver por um momento que seja. Krishna então disse: pai,
me ouça. Será melhor que, se por 2 ou 3 dias eu permaneça aqui com Baladeva, para acalmá-los, pacificá-los, e logo, logo eu retornarei para Vrindavana. Embora Nanda Baba estivesse um pouco chateado de ouvir isso, ele não tinha outra opção e pensou: se eu levar Krishna comigo, Baladeva virá. Se Baladeva vier, todos em Mathura sofrerão e morrerão. E eu serei como um assassino cruel. E eu não quero isso. Todos dirão: Nanda Baba é cruel, nos levou os nossos filhos. O que devo fazer? Estou num dilema. E Krishna disse: não chore, pai, não se preocupe. Eu voltarei logo, logo, assim que eu pacificá-los. Agora você deve ir. Ele então pegou vários ornamentos dourados, de ouro, de prata, e amarrou num pedaço de pano e deu para Nanda Baba de presente. E Nanda Baba pensou: se eu trouxer todas essas joias, então a mãe de Krishna dirá: você vendeu Krishna por todas essas joias e ornamentos de ouro? O que você tinha na cabeça? Você tinha que ter trazido Krishna e Baladeva de volta. Então ele disse: Krishna, eu não posso levá-los, por favor. Mas também não posso recusar, porque Krishna me deu. Então assim Nanda Baba partiu. E o que aconteceu com mãe Yashoda? Quando ela viu que Krishna não havia retornado, ela ficou cega, literalmente. Com muita raiva, ela disse: você vendeu o meu filho e trouxe essas joias. O que você acha que eu vou fazer com isso? Você acha que eu ficarei feliz com essas joias sem meu filho? E ela simplesmente caiu na cama e de lá não se levantou. Ela ficou ali chorando por todo o tempo, por vários e vários anos. Então assim toda Vrindavana permaneceu completamente apática, esperando por Krishna. Num belo dia, num dia quente de verão, como é comum na Índia, no mês de maio, junho, ao meio-dia, Yashoda decidiu que ela iria pegar alguns adereços de Krishna de quando ele era bebê, como por exemplo a sua flauta, alguns bezerros feitos de mármore com que eles brincavam, e outros brinquedos dele, e colocou todos num pano e saiu de sua casa. Uma golpe veio e perguntou: Yashoda, onde você está indo? E Yashoda, como se fosse surda, ela simplesmente não deu ouvidos. Mas de repente, ela parou e disse: eu estou indo ver a minha criança. Eu ouvi que eu vi que ele está em Mathura. Então, eu devo ir até lá. E vou dizer para todos que Krishna é o meu filho. E eu vou até Devaki e dizer: eu quero ser a sua serva. Eu quero ser a sua empregada. Eu vou lavar a sua louça e fazer todos os serviços como uma empregada doméstica. Eu não quero nenhum pagamento por isso. Se simplesmente você permitir que eu veja a face do meu filho todos os dias, eu já ficarei satisfeita. Ao dizer isso, Yashoda simplesmente
caiu no chão desmaiada. E assim, ela diariamente ficava absorta na lembrança de Krishna. E como louca, já não sabia mais o que fazer. E como estava Krishna, afinal? Todos os yados, eles se encontraram, se reuniram e tomaram uma decisão. Disseram, devemos mudar a cabeça de Krishna. Como? Nós devemos fazer a cerimônia do seu cordão bramínico e convencê-lo de que Devaki e Vasudeva são os seus pais e que ele é um Yadava e que ele deve ser enviado para o Gurukula para estudar e rapidamente ele vai se esquecer de Vrindavan. Ele é apenas um bebê, tem 10 anos. Ele consegue se esquecer. E assim eles conspiraram dessa maneira. Então a cerimônia de cordão sagrado de Krishna foi realizada e para Baladeva também. Eles rasparam suas cabeças, colocaram roupas de brahmachari e receberam o Gayatri Mantra, o cordão sagrado, sandálias de madeira. Imaginem quão belos estavam os dois, Krishna e Baladeva, como brahmacharis. Seu Gurudeva, Gargacharya, Deus lhes deu um pote para pegar esmolas e lhes ordenou: agora vocês devem ir para mais ou menos de 5 a 10 casas e esmolar para mim. É uma tradição, né? Quando você recebe Diksha, você tem que pedir esmola e trazer os donativos para o seu guru. E vocês devem dizer primeiro, vocês devem pedir primeiro para a sua mãe e depois para o seu pai. E assim vocês vão para as casas e pedem para as outras pessoas. Então Gargacharya, ele assim orientou os meninos a fazerem o processo da esmola. Eles também carregavam um pequeno bastão, que também faz parte da cerimônia de iniciação, e assim estavam prontos para partir. Krishna recebeu um bastão torto, como a sua personalidade. E Baladeva recebeu um bastão bem reto. E agora, Gargacharya lhes disse: podem ir. Primeiro vão até a sua mãe, depois o seu pai, e peçam-lhe doações. Krishna então fechou seus olhos e pensou: meu Gurudeva me ordenou que eu fosse até a minha mãe, mas onde está a minha mãe? Eu não tenho mãe aqui. Minha mãe está em Vrindavana, em Nandagaon. E ele se lembrou de Yashoda e da promessa que Krishna e Baladeva haviam feito, que quando lhes fosse, que ela fez a promessa de que quando Krishna e Baladeva recebessem o cordão bramínico, que naquele momento ela iria encher o pote deles com diamantes, ouro e muitas joias preciosas. E Krishna então se lembrou dessa promessa de mãe Yashoda. E ele começou a gritar: onde está minha mãe? Onde está minha mãe? E ele olhava ao seu redor e gritava: onde está minha mãe? Mãe, mãe! E Devaki e Vasudeva estavam ali de pé esperando
que Krishna viesse até eles. Mas eles nunca chamaram Devaki Vasudeva de pai e mãe. Tanto Baladeva quanto Krishna se lembravam das suas mães, Rohini e Yashoda, e estavam chorando e não sabiam para onde ir. E Krishna ele simplesmente cai no chão e começa a rolar. Desesperado por não encontrar sua mãe. E todos ali, reunidos, ficaram atônitos, sem saber como reagir. Não havia nada que eles pudessem fazer para acalmar Krishna naquele momento. E se sentiram até envergonhados, porque estavam querendo se fazer passar por pai e mãe de Krishna, quando na verdade isso era impossível. A gente vai encerrar aqui hoje e a gente retoma na próxima aula. Hare Krishna, Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.